Eu vou fazer esse vídeo pra vocês, eu vou tentar resumir o meu testemunho, mas eu espero que Deus toque no coração de vocês, que sirva como um incentivo, como um despertar, talvez, para nós que às vezes duvidamos muito das coisas que nós queremos e pedimos tanto pra Deus em oração. Mas em dezembro de 2017, eu comecei a pesquisar sobre intercâmbios e eu descobri o intercâmbio de au pair. E foi quando eu vi tudo que precisava e eu não tinha quase nada do que precisava ali. Então eu me programei. Em janeiro eu já fiz uma lista, né? Eu tinha o costume de fazer uma lista todo começo do ano, até hoje eu tenho, e de coisas que eu quero conquistar naquele ano. E nessa lista eu coloquei tudo que eu queria conquistar naquele ano. Eu coloquei logo na primeira que eu queria fazer inglês, que eu queria tirar minha carteira de motorista, que eu queria... Nossa, eu coloquei um monte de coisa. E mesmo sem saber como tudo ia acontecer. Aí eu fiz essa lista e comecei a orar em cima dessa lista, né? Falando, Senhor, abençoa para que dê certo e tudo. E pedindo a Deus para abençoar, para que aquilo desse certo se fosse da vontade de Deus. E eu sempre me baseava em um versículo, e me baseio até hoje, né? Porque eu faço essa lista até hoje. E se vocês quiserem também, façam. Eu me baseio no versículo de Romanos 8:25, que diz: se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. É um versículo muito lindo, porque ele demonstra a fé que a gente tem em Jesus. Eu acho que é isso que quer dizer. Quando a gente espera algo que a gente não vê, quando a gente tá esperando algo que não existe. E tudo que eu pedia e que eu peço nessa lista, né, são coisas que não estão ao meu alcance. São coisas que, tipo assim, é loucura, né? É loucura pros demais. Mas eu coloco fé, entende? É uma maneira que eu encontrei de falar assim, não, isso vai acontecer, se for da vontade de Deus, eu tenho fé que aconteça. Então, é assim que a gente tem que viver a nossa vida quando a gente tem um relacionamento com Deus. É entregar nas mãos dele e confiar que ele vai fazer aquilo por nós, se for da vontade dele. Mais uma vez, né? E uma coisa que foi engraçado, que eu consegui conquistar tudo aquilo que eu coloquei na lista aquele ano. Eu comecei a fazer inglês, eu ganhei de aniversário a carteira de motorista, eu consegui tudo naquele ano pra ir. E no próximo ano, né, eu coloquei fiz mais uma outra lista pro ano de 2018. E no ano de 2018 eu coloquei na lista, né, coloquei que eu queria conseguir me comunicar com a família, que eu queria ir no mês de julho. Eu coloquei que eu queria conseguir passar no teste do inglês, conseguir... Nossa, eu coloquei tudo no mês daquele que eu queria que acontecesse naquele ano. E enfim, graças a Deus, deu tudo certo. E mais uma vez, Deus cumpriu o que estava no papel, né? Que eu tinha colocado no papelzinho escrito. E eu cheguei aqui no dia 1º de julho. Dia 1º de julho eu cheguei aqui. E um milagre muito grande que aconteceu foi que eu ganhei 50% do valor do intercâmbio também. No ano de 2018, quando eu paguei a taxa do intercâmbio, a taxa mais cara. Enfim, gente, então, depois que isso aconteceu, quando eu cheguei aqui, né, eu consegui me comunicar com a família, eu tive uma família incrível na Califórnia e... Enfim, era isso que eu queria dizer, que quando a gente coloca as coisas na mão de Deus, quando a gente entrega nas mãos de Deus e confia que Ele é capaz de fazer, independente se for a vontade dele ou não, porque eu sempre pedi assim, Deus, não faça a minha vontade, faça a tua vontade, porque às vezes a gente planeja algo, mas às vezes nosso coração é enganoso, não é o que Deus tem pra gente. Então, antes de tudo, tenha esse relacionamento com Deus para você entender o que Ele tem para você. E depois peça a Ele e fala sempre assim, faça a tua vontade, porque a vontade de Deus ela é boa, a vontade de Deus ela é agradável, ela é perfeita. A palavra que diz isso. Então assim, tudo que é bom, que é perfeito, é agradável, é o que Deus tem para nós. Então eu vou descansar se Deus me disser que não em cima daquilo. Eu vou descansar se Deus disser não, não é isso que eu tenho para você.
Então quer dizer que ele tem algo melhor, então quer dizer que ele tem algo maior. Então, assim, descansa o seu coração. Se hoje você tá pensando assim, nossa, eu quero isso, mas eu não sei se é o que Deus quer pra mim. Descansa, porque Deus, ele tem aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável. E é esse meu testemunho. Deus, ele abriu as portas do céu pra mim com respeito a esse intercâmbio. Eu vi a mão de Deus em cima, assim, de tudo, porque tudo que aconteceu foi um milagre pra mim, né? Eu fico até emocionada às vezes quando eu começo a falar, porque eu lembro de tudo que aconteceu e eu falo, nossa, se eu fosse entrar em detalhes, eu ia ficar um tempo falando. E eu lembro também que eu fiz um culto de ação de graças e eu convidei alguns amigos pra estar também. E nesse culto de ação de graças que eu fiz em agradecimento a Deus pelo intercâmbio. E eles sabiam que era pelo intercâmbio, mas ninguém ali sabia que eu não tinha nem pago a taxa do intercâmbio. Então eu fiz uma loucura, porque eu tava agradecendo por uma coisa que eu ainda não tinha, entendeu? Tava fazendo assim um culto de ação de graças por um dinheiro que eu ainda não tinha. Mas eu tinha a convicção de que Deus ia abrir a porta, que Deus ia fazer alguma coisa. Então foi meio que uma loucura. E graças a Deus deu tudo certo no final, né? Graças a Deus. Mas enfim, é isso que eu falo. Quando a gente confia em Deus, quando a gente entrega nas mãos de Deus e descansa, Ele abre as portas e Ele faz acontecer. Eu espero que isso tenha edificado a sua vida, tenha abençoado a sua vida. E, bom, vamos confiar em Deus. E mais uma vez, eu deixo o versículo de Romanos 25 para vocês. Quando esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Vamos esperar com paciência em Deus. Vamos confiar em Deus com muita paciência. E Ele vai fazer, Ele vai agir, Ele vai abrir as portas. É Ele que vai fazer na sua vida, amém? Um beijo. Tchau.